Oi, pessoal. Vou gravar então mais uma aula sobre o nosso curso de Filosofia das Emoções. Eu sou o professor Flávio de Santa Maria e na aula de hoje eu vou falar então sobre emoções. É uma das teorias da natureza das emoções, né, que é emoções como sentimentos. É uma teoria que é também conhecida como teoria James Lange, né, porque ela foi desenvolvida pelo William James e pelo Carl Lange, que era o James é um médico e filósofo americano, né? E o Carl Lange era um fisiologista dinamarquês. Então eles desenvolveram ao mesmo tempo essa teoria, então ela ficou conhecida como também porque eles foram contemporâneos, estavam em lugares distintos, mas os dois estavam pensando do mesmo jeito. Então a teoria é conhecida hoje como teoria James Lange. Ela consiste basicamente em tomar os componentes fisiológicos, né, das reações das emoções, né, reações emocionais. Então, se vocês pensarem isso eu já mencionei, né, nas outras aulas, as emoções têm vários componentes. Mas se vocês pensarem nos componentes que envolvem resposta corporal, o que a teoria James Lange diz, né, que é que a emoção é a percepção dessas respostas a nível corporal, né, no sistema autônomo, né, nas reações musculares e no corpo, né, de um modo geral, batimentos cardíacos, né, quando essas transformações ocorrem, então isso dá a percepção dessas transformações as emoções, né? São as emoções que nós sentimos, tá bom? Então, para ilustrar para vocês esse ponto, eu queria mostrar, eu já mostrei esse vídeo, né? Mas aqui eu acho que vai ficar bem claro para vocês entenderem a ideia principal. O vídeo é um vídeo de uma... Let me give you some advice. The process of doing your second draft. Vocês observem que como o estado que eles vão ficar, né, depois de verem um urso ali. Wacher! Stuhl! Stuhl! Então, acho que vocês viram ali na gravação, né? Ele grita assim, Babaca! Que ele está apavorado, né? Mais até do que uma resposta de medo, assim, né? Mas então esse é o componente fisiológico, né? Do medo. Ele faz com que as nossas a atenção assim seja toda ela direcionada, né, para ameaça. Os hormônios ele lançam uma carga assim enorme de adrenalina, né, então que coloca o corpo num estado de alerta, né, assim de tensão máxima, e os músculos, o sangue corre, né, para os músculos preparando para a fuga, né. Então o que é esse é um ponto fundamental, digamos assim, para a explicação do James Lange. Eles vão explorar a ideia, né, que ter uma emoção, na verdade, é ter um certo efeito no corporal, né? Na medida em que o corpo responde, assim, então a emoção ela é visceral, assim, essencialmente. A emoção não é um juízo, como eu estava dizendo na semana passada, ela não é uma crença acompanhada de desejo, né? A emoção é essencialmente esse processo bruto, assim, né, de reação corporal. Eu vou seguindo aqui, né, nossa
exposição, eu vou citar aqui essa passagem para vocês, é uma passagem do artigo que eu mandei do William James. Ele diz que a integralidade do nosso corpo é sensitivamente viva, e cada pedaço seu, cada pedaço do corpo, né, contribui com sua pulsação de sentimentos. Alguns são turvos ou nítidos, outros são agradáveis, dolorosos, duvidosos, e essa série de sentimentos, então, né, eles contribuem para o sentido de personalidade que cada um de nós infalivelmente carrega, né? Então, ele está dizendo aqui, na verdade, que ele está compreendendo o ser humano como um ser que reage, digamos assim, né, corporalmente a estados, né, no mundo. O nosso corpo, então, é uma sensitividade viva, né, como ele diz ali, em diferentes regiões a gente sente, né, de uma maneira diferente, e portanto ele vai usar essa sensitividade corporal para explicar a natureza das emoções. Um outro ponto também que é importante para essa teoria são esses componentes não só da resposta muscular, assim, mas também das expressões faciais, né? Alteração na voz. Então, quando estão com raiva, né? Com medo, e com raiva vocês falam, não faz isso, né? E grito, né? Em geral a voz é alterada para cima, né? O volume fica mais alto, sai daqui. E na tristeza, né? A pessoa fala para baixo, assim, com a voz não sai, né? Então todos esses componentes e aqui também, como eu já falei, né? Adrenalina, o ritmo cardíaco, né? Essas alterações no sistema autônomo interessam muito para a abordagem do William James, né? Então, se vocês pensarem nesse exemplo do que é estar com medo, né? Então, quando o Jonas sente medo, ele sente o coração disparar, a respiração fica mais rápida, a garganta fecha. Quando a Mary está envergonhada, ela sente o sangue para a cabeça, os joelhos ficam fracos, os ombros caem, né? Então, as emoções têm essas respostas fisiológicas que costumam acompanhar cada uma delas, e, portanto, ele vai usar esse componente fisiológico, né, para desenvolver, então, a teoria da emoção. O que é uma emoção? Né? É a percepção de uma mudança corporal. Tá? O que tem de novidade, né? Por que essa teoria do James ela ficou foi tomada assim, né, como uma teoria importante, em certo grau também uma teoria revolucionária? Uma das razões é que ela reage a uma teoria tradicional, que a teoria tradicional diz que as alterações corporais, isso é o que normalmente vocês e todo mundo pensa, né, quando pensa em emoções, assim, por que a pessoa chora quando vê um filme triste? Bom, ela tem um estímulo externo da película, né, do filme que ela está assistindo. Esse estímulo é interpretado de uma certa maneira como uma coisa, a pessoa do filme está sofrendo, né, a história é triste, eles se separaram. E aí então eu tenho a reação, que é o choro, né? Essa é a teoria tradicional, então como está dizendo ali no slide, né? Vocês estão vendo. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então eu tenho alteração... Opa! Eu tenho alteração corporal. E essa alteração aqui, ela é tida, né, na teoria tradicional como uma manifestação da emoção. Então, quando eu choro, a alteração corporal do choro aqui, ó, o choro, ele é uma manifestação de uma emoção que eu já senti, digamos, né? Eu vejo o filme, o meu cérebro representa aquilo como triste, né? Então a emoção é essa visão, né, do filme como algo triste, e aí eu tenho a manifestação corporal do choro, que é a lágrima caindo, né, do meu olho. Então a alteração corporal é uma espécie de expressão, linguagem natural da emoção. O que o William James faz? Ele inverte, né, eu coloquei aqui antes da teoria de James Lange, então a resposta fisiológica
ela é uma reação ao pensamento se vocês pensarem no perigo, no medo, né? Tu tem um pensamento de que o urso, aquele como no filme que eu mostrei ali, ele é um animal perigoso. Tu tem o pensamento do perigo e aí o tremor, a reação fisiológica é um efeito da percepção, da consciência do perigo, né? E o James Lang, eles invertem a teoria de James Lang inverte essa sequência, né, causal. Eles dizem primeiro, o que é a emoção? Primeiro, a emoção é a reação fisiológica, não é um processo que se dá, né, no cérebro, que depois dá um comando, digamos assim, orienta o corpo a como ele deve reagir. Nós notamos a emoção direto no sistema autônomo, né? E depois na fisiologia corporal, e depois nós interpretamos essa mudança corporal. Isso é a emoção, né? É a percepção da mudança corporal. Ela não é o contrário, que nós primeiro temos a emoção, né? Temos uma imagem, né, do que está acontecendo e daí o corpo reage. Primeiro o corpo reage e depois a interpretação disso, né, que é a emoção. Então, a abordagem de James Lang sugere, então, que as emoções, que as respostas fisiológicas, elas ocorrem primeiro e que elas têm um papel central na experiência da emoção. É o contrário, portanto, da nossa imagem do senso comum, né? Eu vou botar aqui aqui fica bem claro, acho, para vocês verem como é a diferença, né? Isso aqui é o modelo senso comum, então eu tenho um estímulo, o cão raivoso. O que a gente diria, né? Que esse estímulo vai ser lido por mim, né? Pela minha mente como uma emoção de medo, né? E a emoção de medo vai disparar o estímulo aqui, a reação, né, corporal, que é ficar assim, ai, que susto, não sei, que medo, né? O que o James Lang diz, né? Ele diz o contrário, que primeiro tu tem um estímulo, aí o teu corpo já imediatamente reage, e essa reação é interpretada pelo agente aqui, pela pessoa, né, como sendo medo, né? Ela dá um sentido para essa mudança que é facial, né, que é muscular, e ela vai ser tratada então como sendo uma emoção do medo aqui, né, nesse caso. Aqui tem um outro exemplo, né? Vocês podem ver aqui uma sala de cinema. Então, a pessoa testemunha, né, um certo estímulo externo, então é uma situação de separação aqui, não sei, uma história de amor. O estímulo conduz a uma certa resposta, então ela sem querer, assim, esse é um processo autônomo muito rápido, automático, que o próprio organismo, né, através do sistema nervoso, formula, é uma reação corporal somática, independente, né, ela é em frações de segundo, né, então tu tem uma reação a nível fisiológico que tu não domina, não acompanha, é inconsciente, e essa reação, ela é o centro, digamos assim, né, da emoção, e uma vez que ela se deu, né, no teu corpo, então tu vai reagir chorando, não é o contrário, né, que tu chora, como a gente diz, tu chora porque tá triste, né, tu tá triste porque tu chora, essa é a explicação do William James, né? Parece contraditório, mas é porque ele está invertendo a cadeia causal, né? Primeiro é porque tem uma mudança no corpo que eu tenho emoção, não é que eu tenho emoção e o meu corpo responde. A emoção está aqui dentro do corpo, né? Ela é uma teoria chamada de visceral, né? Porque a emoção ela tem essencialmente a ver com a reação orgânica, assim, né? Corporal, das vísceras, né? Digamos assim. Tem uma mudança que acontece no corpo e daí que nós nos tornamos, nós nos emocionamos, né? Então, primeiro, você testemunha, né, um certo estímulo externo, o estímulo produz uma reação, uma resposta fisiológica, e a sua reação emocional depende da interpretação dessa resposta fisiológica aqui, né? Às vezes a gente interpreta o choro, né? Não sei, como alegria, nem sempre como tristeza, mas a consciência, né, basicamente, não é tão cognitivista como está nesse desenho aqui, né, no caso do William James, né, ele, embora tenha espaço para uma abordagem mais cognitivista, ele enfatizou principalmente a fisiologia, né, a interpretação é uma coisa que foi desenvolvida mais tarde.
a parte cognitiva, né, foi desenvolvida mais tarde. Então ele diz que a percepção do perigo ativa diretamente uma série de respostas corporais e nossa consciência dessas respostas é que constitui o medo. Tá? Então, o que é sentir medo de alguma coisa? Não é fazer um juízo avaliando que a situação é perigosa. Sentir medo é ter uma resposta corporal. E essa resposta, ela é lida, né, pelo cérebro, a gente tem consciência que aconteceu alguma mudança no corpo, isso é a emoção do medo, né? A mudança é uma mudança no corpo de um certo tipo, né? Então, vocês poderiam dizer o que é uma emoção, né? Dentro dessa teoria das emoções como percepções de mudanças corporais, vocês poderiam dizer que emoções são sentimentos constituídos por... Espera aí que saltou aqui. Percepções de mudança nas condições fisiológicas associadas às funções motoras e autônomas do corpo, né? Então, é um sentimento, é algo que tristeza, por exemplo, é um sentimento, é algo que eu sinto, constituída pela percepção de uma mudança corporal. É um sentimento de uma mudança corporal, é a percepção de uma mudança corporal. Isso que é a emoção. A emoção não é um juízo, não é uma crença, né, como eu falei. Então essa não é uma teoria cognitivista, é uma teoria não cognitivista, né? Emoções, ela tem basicamente um papel, ela é um estado, digamos assim, não representacional, é um estado sensitivo, né, de mudança corporal. Eu coloquei essa foto aqui do William James para vocês verem que ele está com 22 anos, 24 anos. Essa foto foi tirada no Brasil, né? Ele teve no Brasil uma expedição de um naturalista que era professor dele. Ele era aluno de medicina em Harvard nessa época, em 1800 o artigo da Emotion é de 1884, mas a vinda dele para o Brasil foi antes. Agora não estou lembrado da data, né? Mas ele foi para a Amazônia, chegou a ter contato com tribos amazônicas. Ele ficou cego no Brasil, ele teve varíola, né? Ficou 3, 4 semanas cego. Acho que até por isso que ele está com esses óculos escuros, né? E tem vários livros, aí, vários textos, né, contando a experiência dele no Brasil. Então é um filósofo bastante importante, né? E curiosamente também ele tem parte da história dele se passou aqui no nosso país. Essa aqui é uma citação, né? Então para vocês terem uma definição oficial, né, de como ele formula isso, como ele diz isso, está nesse artigo, né? What is an emotion? Ele diz que a minha tese é que as mudanças corporais se seguem diretamente da percepção do fato excitante. Então, não tem intermediário, né? Não é eu vejo o cachorro, eu penso que ele é perigoso e aí eu reajo com medo, né? O medo é diretamente a percepção do fato, né, do cachorro, fato excitante ali, o cachorro, e nosso sentimento dessas mesmas mudanças é a emoção. Nossa percepção, naquilo, né, que a gente sente, o feeling que a gente sente é a emoção. Como eu falei, então, ao mesmo tempo que ele formulou essa teoria, o Carl Lang estava formulando. O Carl Lang diz que ele pensou em termos de alterações vasomotoras, né, que no sangue, né, basicamente. No aumento dos batimentos cardíacos, né? E ele dá um exemplo do vinho, né? Quando alguém toma vinho, então o corpo fica mais relaxado. Isso significa que tu tem uma certa mudança nos batimentos, né? E essas reações fisiológicas é que seriam as emoções. O William James é um pouco mais amplo, né? Ele inclui também mudanças nas expressões faciais, mudanças no tom de voz ali, né, como eu falei. Então, mas os dois concordam assim, com a ideia de que as emoções são reações fisiológicas a estímulos ambientais. Elas não são estados mais avançados, elas são uma reação mecânica, assim, né? O corpo vê um estímulo, ele tem uma certa reação determinada, né, fisiológica ao estímulo apresentado. Então, para encerrar essa parte, né, da teoria, depois eu vou apresentar umas críticas a ela.
Eles diriam que a emoção então, é um sentimento que o sujeito tem de uma certa modificação corporal, que é disparada pelo fato da pessoa perceber, né, certos objetos ou fatos. E a emoção ela é uma consciência interna do sujeito de respostas corporais resultantes da interação com o ambiente. Então é um modelo bem fisicalista, assim, né, vocês poderiam dizer, leva muito a sério a ideia da reação, né, do corpo como reagindo ao ambiente. Como é que o William James defende essa teoria no texto ali no artigo, que é a emoção? Bom, ele tem um argumento central, assim, mais importante, mais fundamental. Ele é chamado, esse argumento na literatura, de argumento da subtração, uma espécie de experimento, né? Ele diz para a pessoa assim, imagine uma emoção e então tente abstrair da consciência todos os sentimentos corporais. Então imagina o medo, né? Tenta tirar do medo aqui no exemplo que eu dei ali no início do vídeo, né? Vem o urso, né? Tenta tirar aquilo ali. A aceleração, né? Todo o processo, digamos assim, forte, né? De resposta fisiológica. Tenta tirar isso. O que sobra? Não é uma emoção, né? Ele diz que o que permanece não é nada mais do que um estado frio e neutro, né? Um pálido estado que não tem nada a ver com emoção. Então, emoção é essencialmente essa resposta fisiológica, né, que está retratada ali. Eu vou citar para vocês aqui, literalmente, a passagem que ele apresenta esse argumento da subtração. Ele diz o seguinte, ó, se imaginarmos alguma emoção forte e então tentarmos abstrair a nossa consciência dela, todas as percepções... Se tentarmos abstrair de nossa consciência dela todas as percepções de seus sintomas corporais característicos, descobrimos que nada nos sobra, nenhuma matéria-prima mental da qual a emoção pode ser constituída, e que um estado frio e neutro de percepção intelectual é tudo o que resta. Quando você pede, né, para uma pessoa para que ela remova todo o sentimento de riso ou tendência a rir de sua consciência ao analisar a comicidade de algum objeto, e depois pedir-lhes para dizer como a percepção de comicidade de tal objeto seria, seja ela qualquer coisa mais do que a percepção de que o objeto pertence à classe engraçado, as pessoas, então, para quem se pede isso, insistem em responder que a coisa proposta é uma impossibilidade física e que eles são forçados a rir sempre, caso vejam algo como engraçado, né? Então, o argumento da subtração consiste aqui nada mais em dizer que não tem como alguém conseguir, né, fazer sentido de uma emoção sem levar em conta, né, sem observar, digamos assim, né, ou dar o devido papel para as percepções dos seus sintomas corporais característicos, né? Emoção sem percepção dos sintomas aqui é muito difícil sem percepção de como ela modifica o nosso corpo, é muito difícil de ser compreendida, né? E se a gente tentar fazer isso, o que a gente descobre é que é como ele diz aqui, um estado frio e neutro de percepção intelectual, não é mais, ou não nos parece, né, nada com uma emoção, o que acontece quando eu retiro, né, toda a parte de resposta fisiológica. Então, outro componente, além desse argumento da causação, outro componente importante da análise do William James é a maneira como a causação é concebida, né? Ela parece ser contraditória, né? Ele diz que as emoções não causam as suas manifestações, as emoções emergem das manifestações corporais. Aí as mudanças corporais precedem a experiência emocional. Então, isso é meio contraintuitivo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque geralmente a gente pensa que a manifestação é efeito da emoção e não o contrário, né? E ele diz que não, que a emoção emerge da manifestação corporal. A mudança corporal precede a experiência, né? Não é que eu tenho primeiro uma ideia, que eu estou com medo e aí o meu corpo reage. O meu corpo reage por isso e a percepção disso é a emoção. Então aqui tem um exemplo do choro, né? Então nós diríamos assim no senso comum que nós sentimos tristeza porque choramos, raiva porque explodimos e medo porque trememos.
E não que choramos, explodimos ou trememos porque estamos tristes, com raiva ou com medo, né? Mas é isso que ele diz, né, nesse artigo. Ele diz que nós choramos porque explodimos ou trememos, né, porque nós estamos tristes, com raiva ou com medo. O que é o contrário, né, do que a gente tende não é que nós choramos, nós sentimos tristeza porque choramos, nós choramos porque sentimos tristeza, né? A sensação corporal ela vem antes da manifestação. Essa teoria do William James foi criticada. Um dos críticos foi esse colega dele, um pragmatista. Os dois eram pragmatistas. O James trabalhava em Harvard e o John Dewey em Chicago, né? O Dewey questionou ele, né, dizendo essa é uma objeção clássica, a abordagem das emoções como percepções, né, de mudanças corporais. Ele diz, bom, se as emoções são respostas viscerais, por que elas se elas são tão importantes, né, na nossa vida, como que elas conseguem ter esse significado se elas são simples reações do corpo a estímulos externos, né? Aparentemente a gente pensaria, né, que as emoções têm um papel importante na ação, né? É porque eu sinto medo que eu choro, que eu começo a tremer ou correr, né? Mas se as emoções forem que nem o William James está dizendo, né, que elas são respostas fisiológicas, elas não têm um papel maior nas nossas ações, né? Então isso parece não preservar o significado comportamental das emoções, o significado que elas têm dentro da nossa vida, né? Pensa no amor, por exemplo, se vocês pensarem no amor, é uma reação fisiológica de um certo tipo. Mas todas as coisas que a gente faz em função do amor, como é que se ele é simplesmente, né, uma reação corporal, como é que a gente vai explicar que uma reação corporal tenha o papel que o amor tem nas nossas ações, comprar flores, não sei, fazer uma comida especial, né? Então, parece que se a gente transformar as emoções em reações viscerais, como o William James quer, fica um pouco difícil entender a importância que as emoções têm dentro do contexto das nossas ações cotidianas, né, do modo geral. E um outro problema também que se colocou, foi levantado, né, é que nem todas as nossas emoções, isso é curioso, né, porque o William James fala do medo, da raiva, né, que são emoções mais fortes, assim, né, que tem o riso, né, que também tem um componente da comicidade, não sei de achar, tem um componente forte de mudança corporal, né? Mas tem algumas emoções que não tem mudança corporal, né? Por exemplo, tem um exemplo na literatura que tem pacientes com lesão no córtex espinhal e eles têm uma vida emocional muito rica, mas eles não têm resposta corporal, né? Em partes importantes do corpo, porque eles têm lesões, né? Então, parece que se a pessoa tem uma vida emocional, então parece que não é necessário ter resposta fisiológica para ter emoção. Uma segunda, ainda terceira, né? Agora a segunda desse outro grupo de objeções, não é a do Dewey, né? Se a teoria for verdadeira, então a teoria do William James for verdadeira, nós poderíamos individuar emoções a partir da percepção corporal. A partir tu olha quais as reações tu tem, tu sabe qual emoção tu está sentindo. Mas aí tu pergunta assim, mas qual a diferença entre a alegria e o orgulho, por exemplo? É visível que a gente pode, pelas reações corporais, distinguir uma coisa da outra? Parece difícil, né? O orgulho é uma emoção muito ligada a pensamentos, né? Ela não parece ter já a alegria, ela é mais corporal, assim, mais expansiva, né? Dá uma sensação de amplitude, né? De abrangência, assim, de abertura, né? O orgulho também tem essas características, mas o orgulho é muito mais tênue, assim, né? Do ponto de vista corporal, ele não parece ter esse tipo de efeito. Então, como é que nós vamos individuar, dizer qual emoção é qual, se as emoções são reações corporais e nem sempre as reações são fáceis de mapear? Essa objeção aí foi levantada por esse psicólogo, né? É uma objeção clássica, o Walter Cannon,
ele diz que, de acordo com a interpretação o que distingue uma emoção do outro é o fato de que envolve uma percepção de um conjunto distinto de mudanças corporais. Mas ele argumentou, ele era um fisiólogo também, ele argumentou que as reações viscerais características de emoções distintas, como o medo e a raiva, são indistinguíveis e, portanto, não tem, né, como a gente individuar, dizer qual que é o medo, qual que é a raiva, porque elas têm as mesmas reações. Então, a ideia aqui, basicamente, a objeção é que, bom, tem alguma coisa errada nessa teoria do William James, né? Tá faltando alguma coisa para explicar como ela funciona. Mais recentemente, então, movido em parte por essas objeções, a teoria do William James foi reformulada por esse filósofo muito talentoso, muito simpático, e que é um dos principais pesquisadores da natureza das emoções, que é o Jesse Prinz, né? Ele é muito, como um colega, o professor Michael Sloat, falou que ele é muito jovial, né? Assim, é uma pessoa jovial. Ele está sempre com o cabelo pintado de cores diferentes. Aqui vocês vão ver depois uma outra foto dele. Aqui está com cabelo azul, né? O Jesse Prinz, ele levou a sério, então, ele assumiu essa teoria do William James, mas ele fez algumas modificações nela, então é por isso ela é chamada uma teoria neo-jamesoniana. Basicamente, o que ele diz é que emoções, o William James está certo, emoções são percepções de mudanças corporais, ou no nível visceral, ou hormonal, ou músculo esquelético, ou na forma de mudança nas áreas cerebrais somatosensoriais, que são as áreas em que a pessoa percebe da visão, né, do tato, olfato, etc. Então, a parte da mudança corporal, ele preserva, né? O que ele fez, né? Por isso ele é um neo-jamesoniano. Ele acrescentou a essa ideia o que o Richard Lazarus, né, chama de avaliações, appraisals, né? Que é a ideia de que essas reações viscerais, elas também fazem avaliações, né? Então, o medo aqui seria não só a percepção do coração disparado e outras mudanças fisiológicas. O medo tem também uma função específica. O medo é disparado pelo perigo e tem um marcador de valência negativa, né? Por exemplo, diminua isso, né? Fuja, saia de perto disso, que motiva a evitação da ação. Então, a emoção, a reação corporal, ela faz essas duas coisas, ao mesmo tempo em que ela a emoção, ela é uma percepção da mudança corporal, mas essa percepção da mudança corporal também é uma leitura, é uma avaliação do ambiente, né? Ele tem uma teoria, ele chama de psicossemântica, que a resposta corporal, ela carrega um sinal, né, uma informação, dizendo que aquela situação ela é negativa, ela afeta o meu bem-estar geral e, portanto, eu devo me afastar, né? Porque esse objeto é um objeto ameaçador, é um leão, é um urso, não sei, algum animal, uma situação, né, de perigo. Então, a reação, ele tentou, digamos assim, incorporar ou encapsular dentro da teoria da resposta visceral a tese de que a emoção, que a resposta visceral, essa resposta orgânica, fisiológica, ela também carrega informações sobre o ambiente, né? Ela me dá, como ele diz ali, ela tem uma função específica. Então, tal resposta fisiológica denota perigo, né? E, portanto, motiva a evitação da ação. Então, ela tem a emoção aqui, ela resolve um problema, que é um problema importante no modelo do William James, que vocês viram, né? Se ele toma a emoção como sendo uma resposta visceral, tu não tem como explicar porque que algumas emoções elas dependem, né, da avaliação de objetos. Ele não tem como explicar a intencionalidade. Então aqui ele consegue fazer isso, né? Ele consegue mostrar que a emoção não só ela digamos assim, uma resposta fechada, interna ao sujeito, né, uma mera reação corporal, mas ele também consegue dar conta do fato de que essa reação corporal é um ajuste ao ambiente, né, tal como defende os cognitivistas. Então, o Prinz aqui está defendendo uma teoria que mistura um pouco de
cognitivismo com não cognitivismo, né, que ele mistura a teoria da emoção como sendo uma reação corporal com a teoria de que a emoção é uma avaliação. Eu cito aqui para encerrar essa aula, ele diz que cada emoção é tanto um monitor corporal interno, então ela me diz como que o meu corpo reagiu, ter emoção é monitorar a reação, quanto detectar perigos, ameaças e perdas. Emoções, elas são reações viscerais, mas ao mesmo tempo também elas usam os nossos corpos para nos dizer como nós estamos lidando com o mundo. Se o mundo é uma coisa perigosa, então a gente se retrai, né? Se ele é favorável, a gente avança, e assim vai, né? Então essa é a teoria das emoções como reações corporais, como percepção de reações corporais, que eu queria então apresentar para vocês. Obrigado e até a próxima.